Olá, meu irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, Deus abençoe sua família. Eu quero compartilhar com você um texto que está aqui na Escritura, no livro de Lucas, capítulo 24. É um texto, eu irei ler bastante versículo, por isso eu peço um pouco a sua atenção. Irei ler do versículo 13 até o 34. Um texto que nos chama muito a atenção, uma palavra que tem muito a nos ensinar. Eu gostaria que você tirasse um tempinho comigo para podermos falar da palavra de Deus, para podermos compartilhar algo maravilhoso que Deus nos deu. O texto diz assim, o tema do texto é: Jesus aparece a dois de seus discípulos. Versículo 13 em diante diz: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que lhe havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por causa disso estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e como os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos seus que estavam conosco foram ao sepulcro e achavam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: Ó nessos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas lhes disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e eles desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que com ele estavam, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Olha que texto lindo. Nesse texto, nós vemos a passagem de dois discípulos que estavam caminhando de volta, saindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, e eles deixaram de congregar junto com os demais discípulos, deixaram de permanecer em oração junto com os demais discípulos, para retornarem para a sua cidade, talvez para terem a sua rotina de vida, voltarem à sua rotina de vida, deixarem o propósito pelo qual eles estavam lá em Jerusalém junto com Jesus, que era um propósito de oração, de aprendizado, de estar com Cristo, para voltar às suas rotinas normais. Isso porque eles tiveram uma grande decepção, uma grande tristeza no meio da caminhada. Quando Jesus morreu, eles se dispersaram. Eles disseram assim, olha o que o texto diz aqui no versículo 19.
no versículo 20 diz assim: como os principais sacerdotes, os nossos príncipes entregaram a condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele em quem remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Quer dizer, olha, nós esperávamos que Jesus remisse a Israel, mas agora ele morreu. Então vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para a nossa rotina. Isso acontece muito quando uma pessoa tem uma tristeza, uma decepção, seja com pessoas, ou seja no seu ministério, ou seja em alguma outra área da sua vida, no seu casamento ou alguma outra área. A pessoa tendenciosamente, ela deixa muitas vezes de servir a Deus, deixa do seu ministério, ela deixa de ter o seu tempo de vida com Deus, de oração, para voltar a fazer aquilo que ela fazia anteriormente. E isso é um grande erro. Quando eles estavam andando, voltando para suas casas, para sua rotina, conversando, Jesus aparece ali com eles e Jesus disse assim: olha, o que está acontecendo? E eles expõem a sua tristeza. Isso é muito importante. Quando nós estamos tristes, nós possamos chegar a Jesus e conversar com Ele em oração. É muito importante que você não se feche para Cristo, mas que você abra o seu coração para Deus, porque Deus conhece você muito mais do que você mesmo se conhece. Deus sabe as tuas dores, as tuas fraquezas, as suas intenções, e Deus conhece o seu coração. Quando eles se abrem para Jesus, Jesus expõe as Escrituras para eles e começa a falar desde os profetas antigos, tudo que a Bíblia dizia a respeito de Jesus. Mas ainda, os olhos deles estavam como que fechados, porque a tristeza do coração traz uma escama nos olhos do ser humano e não permite que o ser humano veja aquele propósito que está por trás daquilo que aconteceu. Então, eles chegaram na cidade deles e convidaram Jesus para entrar na casa deles, para poder jantar com eles, porque já era noite, a noite já estava chegando. A Bíblia diz que o dia já havia acabado. Então chamaram Jesus para ceiar com eles. Sabe, a maior atitude que eles tiveram aqui nesse texto foi convidar Jesus para entrar na casa com eles. Jesus fez que ia passando direto e eles constrangeram Jesus a entrar. Como nós podemos constranger Jesus a entrar na nossa casa, na nossa vida, com oração e arrependimento? Quando nós pedimos para Ele entrar e abrimos o nosso coração, Ele entra. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer fazer morada na nossa casa, Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer ceiar conosco. E aí Jesus entra naquela casa, e quando Jesus entra naquela casa, é colocada a mesa. E a mesa é um símbolo do altar, onde a pessoa senta para ter comunhão, onde a pessoa senta para passar tempo tendo comunhão. E quando eles sentaram à mesa e colocaram diante da mesa o pão, Jesus ele toma o pão, levanta, dá graça e parte aquele pão. No partir do pão, os discípulos conheceram que era Jesus. As escamas dos olhos deles caíram e eles conheceram que era Jesus. O que significa o partir do pão para nós hoje? Eu não estou dizendo partir do pão de uma ceia, eu estou dizendo partir do pão do momento de comunhão. Quando você se assenta com Jesus para conversar com Ele, para permitir que Ele fale com você através das Escrituras, através da palavra, tudo que está em oculto, tudo que está como escama nos teus olhos que você não consegue ver, Deus, a Bíblia diz que o Senhor se revela a quem Ele ama. Então, nesse momento que você tem comunhão, tem relacionamento, que você se assenta com Jesus para falar com Ele, para ouvir, para orar, nesse momento as escamas caem dos nossos olhos e nós conhecemos o grande amor dEle. É engraçado que nesse momento que eles conhecem Jesus, que as escamas caem dos olhos dele, Jesus desaparece. E eles não ficam se perguntando para onde ele foi. Não, eles sabiam o que tinha que fazer. E o que eles tinham que fazer? Eles saíram de Jerusalém, o lugar da adoração,
para voltar para a terra deles, para os costumes deles. E o que eles tinham que fazer? Sair da onde eles tinham ido, para a terra dele, para os costumes deles, para voltarem para Jerusalém, para o lugar de adoração, para a casa onde os discípulos estavam reunidos. E a Bíblia diz que imediatamente eles não esperaram o amanhecer, eles não esperaram outro dia, eles não descansaram da viagem, imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Imagine aqueles discípulos que foram andando devagar, tomado pela tristeza, até Emaús. Agora eles voltam correndo, saltando de alegria, como diz os Salmos, que eles saltavam de alegria. Eles voltaram correndo agora para Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém, a primeira notícia que eles trazem é a mesma que nós temos que levar hoje. É as boas novas. Olha o que diz o texto. E disseram no versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com ele estavam. E o que eles fizeram? Eles diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. O Senhor ressuscitou. Ele está no meio de nós. Ele está pelo Espírito Santo hoje, com a pessoa dele no meio de nós. E ele quer tirar do nosso coração toda a tristeza, toda a mágoa, toda a dor. Ele quer tirar do nosso coração tudo aquilo que nos perturba, nos causa distanciamento entre nós e Deus. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Talvez você esteja se sentindo longe de Deus, por algum motivo. Talvez você esteja passando por alguma situação que te constrange a voltar para os velhos costumes. Talvez você tenha deixado o lugar da oração, e no lugar da oração, naquele tempo de oração, você tenha colocado outras coisas nesse tempo na sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Não substitua o tempo de oração por nada na sua vida. Por nada. Não substitua, não coloque outra coisa no tempo de oração. Você não foi chamado para voltar para Emaús, para os velhos costumes. Você foi chamado para servir a Deus. Eu quero orar com você. Coloque diante de Deus nesse momento a sua causa, a sua petição. Se você passa por um momento que está te deixando triste, coloque isso diante de Deus. Porque assim como Jesus falava com aqueles discípulos, o coração deles queimavam e eles ficaram alegres quando descobriram que era Jesus que falava com eles. Assim, da mesma forma, o Espírito Santo vai falar com você também. Seu coração vai queimar, as escamas dos olhos cairão e você se alegrará, mesmo diante das adversidades. Assim é estar com Cristo. Não quer dizer que não passamos por luta, mas quer dizer que enfrentamos as lutas com alegria. Vamos orar? Amado Deus e soberano Pai, graças te damos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo a morrer por nós. Graças te damos, meu Deus, porque não há outro além de ti. E nós te bendizemos. Eu quero apresentar a vida de cada pessoa que ora comigo nesse momento. Que o Senhor abençoe esta vida, abençoe essa casa, abençoe essa família. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada lar agora. Que essa pessoa que está em um momento de desesperança, em um momento de tristeza, de dor, de angústia, cure a vida dela. Restaura a vida dessa pessoa. Traga alegria, Senhor. Mesmo diante da dor, do sofrimento, da enfermidade, traga alegria. Porque Tu és Deus que cura, Tu és Deus que restaura, o Senhor é Deus que consola. Assim nós oramos, ó Deus, e abençoamos cada família, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com um amigo seu. Talvez possa fazer sentido na vida dele também. Abençoe outras vidas. Em nome de Jesus. Amém.